aqui a carta, mais um sermão aqui na carta de Tiago, no capítulo 2 agora. A gente venceu aí o capítulo 1 e de maneira específica que hoje a gente vai passar por todo o capítulo 2. A gente teve um ritmo um pouco mais devagar no capítulo 1, porque Tiago estava construindo ali a base do seu livro. Mas nesse capítulo 2, a gente vai ver que basicamente ele tem uma ideia central, apesar dos 26 versículos. E a gente vai começar lendo. Eu vou ler alguns versículos iniciais e depois a gente vai seguir também, lendo versículo a versículo. Então deixa a sua Bíblia aberta enquanto a gente expõe aqui a palavra de Deus. Versículo 1 diz assim: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Senhor Deus, fala conosco. Ministra a tua palavra aos nossos corações, aplica as nossas necessidades, Senhor. Aquilo que o nosso coração anseia, aquilo que a nossa alma carece de vitamina espiritual, que o Senhor aplique segundo as nossas necessidades, para o bem do teu povo e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu era adolescente, eu tinha um hábito curioso. Eu usava relógios, mesmo os relógios sem funcionar. Por exemplo, acabava a bateria nele, eu ficava com preguiça de trocar, mas eu continuava usando o relógio. Alguém já fez isso? E aí, certa vez, alguém me perguntou, olhando para o meu relógio, que horas são? Aí eu disse, eu não sei não, tá sem bateria. Aí a pessoa perguntou, mas por que você usa relógio sem bateria? E a pergunta era totalmente oportuna, né? Esse aqui tá com bateria, viu? Para vocês não ficarem olhando. Se tá com bateria, para vocês não ficarem perguntando. Já adianto logo. E a pergunta era oportuna porque o propósito do relógio, qual é? Qual é o propósito do relógio? Ele foi criado para quê? Para vermos a hora. Então a pessoa fez uma pergunta muito lógica. Por que você usa um relógio se não cumpre o propósito pelo qual ele foi criado? E é óbvio que, como eu falei, eu usava ele como um adereço. Então eu criei um propósito para o relógio. Mas assim eu criei duas categorias de relógio. Um relógio que tem horas, que apresenta as horas, e outro sem horas, que servia apenas como adereço. Um relógio que verdadeiramente cumpria o seu propósito para o qual ele foi criado, e, portanto, um falso relógio que tinha sua função desvirtuada, que tinha algum outro propósito, mas não o propósito original do relógio. Então, irmãos, por que eu estou falando isso aqui? Porque o texto que a gente leu, ele é algo muito semelhante no campo espiritual. Esse exemplo do relógio ele é simples, mas ele nos ajuda a entender o que Tiago está falando aqui no capítulo 2. Porque ele fala de dois tipos de fé. A fé com obras
e a fé sem obras. Nos fazendo talvez acreditar que seria possível existir dois tipos de fé, o que na verdade não é dessa maneira. E o texto vai nos mostrar que ele cria essa outra categoria, ele nomeia essa outra categoria para fins didáticos, para nos mostrar que no final das contas só existe uma fé verdadeira. A fé verdadeira que cumpre o seu papel de salvar, e esse é o tema do nosso sermão, a fé que salva. E de justificar o crente. E uma fé falsa que falha em justificar, que falha em salvar. A fé falsa até parece esteticamente agradável, assim como um relógio sem bateria no braço. Aos olhos humanos, aos olhos das pessoas que vêm de fora, ao menos as pessoas mais superficiais, eu tinha um relógio. Mas aquelas que foram mais fundo e perguntaram as horas, elas viram que, na verdade, aquilo não era um relógio, mas era um mero adereço que eu chamava de relógio. E é exatamente o que acontece com a fé falsa. Ela falha em cumprir o seu papel, qual seja conectar ao Deus vivo, e aí ela conecta a qualquer outra coisa menos ao Deus vivo, e especialmente ao fim de nos salvar, de redimir quem nós somos, de nos garantir que nós temos um futuro exatamente aquele que nós precisamos, que nós carecemos. Então, basicamente, a diferença principal entre esses dois tipos de fé é que um tipo de fé salva e o outro não. E é por isso que daí vem a importância desse sermão. Porque ao ouvirmos, avaliarmos e aplicarmos isso em nossas vidas, o propósito do Senhor é nós olharmos para nós mesmos e avaliarmos, perguntarmos ao nosso coração, à nossa alma: temos vivido uma fé verdadeira ou uma fé falsa? A minha fé é como um relógio que revela a hora, cumpre o seu propósito, ou uma fé falsa que apenas mascara a realidade, mas que não cumpre o seu verdadeiro propósito? E aí surge a pergunta, que talvez seja a principal, que é o que o texto ele vai buscar responder: mas como eu avalio isso? Na verdade, o texto não começa a avaliar isso agora. O capítulo 1 todo já é uma preparação para isso. Você vai lembrar que o primeiro sermão a gente falou sobre perseverança nas tribulações. E sem dúvida, a maneira como nós lidamos com as tribulações é um sinal evidente de se nós temos a fé verdadeira ou falsa. Segundo lugar, falamos sobre resistir à tentação da cobiça. E é indubitável, ou seja, não há dúvidas, uma palavra nova para quem de repente nunca tinha ouvido, que quando nós resistimos às tentações, quando nós vencemos as tentações, nós estamos dando um sinal de que nós temos o quê? Uma fé verdadeira, que nós temos um relógio que marca a hora. E no domingo passado, nós falamos sobre o fato de que Deus não se agrada com apenas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Porque é uma tentação que muitos podem ter. Não, eu sou membro de uma igreja, eu faço parte, eu escuto sermões. Olha, eu passo 1 hora no culto ouvindo um sermão, olha como eu sou crente. E aí a palavra de Deus diz assim: isso não é suficiente. A pergunta é se você ouve e se você coloca em prática. Isso é um sinal de uma fé viva. Ouvir um sermão não necessariamente. E aí ele chega aqui, irmãos, e apresenta mais um ponto, que é, como nós lemos aí, não tratar as pessoas com favoritismo. Tratar a todos de maneira honrada, independentemente da sua condição. É o que fala no versículo 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Lembre-se que é Tiago, o irmão de Jesus, falando isso. Isso é muito belo, né? O irmão falando de Jesus como o Senhor Jesus, o Senhor da glória. E, ao mesmo tempo, tratar as pessoas com parcialidade. Não dá. Não dá para ter fé verdadeira no Senhor Jesus e tratar pessoas com parcialidade. Como a gente ouviu já, existiam muitos pobres na igreja cristã do primeiro século, e especialmente por conta das perseguições que eles tiveram. Pessoas que, inclusive, antes eram ricas e perderam tudo de um dia para a noite porque tiveram que deixar seus lares. Então, nesse contexto, onde a pobreza se alastrou ainda mais depois das perseguições, surgiu a tentação,
no coração de alguns, de menosprezar os pobres em relação aos membros mais ricos da comunidade. Tiago chega ao ponto de dar um exemplo para mostrar o que possivelmente acontecia naquela comunidade. Chegava um bem vestido, possivelmente rico, e um mal vestido, possivelmente pobre, e se dava um lugar de honra ao bem vestido e ao mal vestido deixavam em pé. Então Tiago relata isso como uma possível realidade naquela igreja. E aí no versículo 4 ele pergunta: será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critério errado? Em outras palavras, Tiago está dizendo que a fé verdadeira, ela é marcada por um relacionamento com as pessoas que não depende das condições que as pessoas carregam. Em outras palavras, Tiago está dizendo que favoritismo, acepção de pessoas não é ou não são atitudes de um cristão. E a gente vê isso em Cristo. Não apenas falando de ricos e pobres, porque o seu ministério alcançou esses dois grupos, Zaqueu como rico, Nicodemos como rico, mas diversas pessoas moribundas ao longo do seu ministério. Mas a gente vê isso em relação a todas as esferas. Religiosos foram alcançados pela sua pregação como Nicodemos, publicanos, doentes e sãos, adultos e crianças, israelitas, judeus e gentios, todo tipo de gente no povo de Jesus, inclusive o que Tiago fala aqui, inclusive os pobres. E essa é uma das belezas da igreja. É um povo multicultural, multiétnico, que revela Cristo nesse mosaico. Abraham Lincoln, presidente americano, certa vez disse: Deus deve amar as pessoas simples, porque ele fez muitas delas. E Tiago, no versículo 5, ele diz, ele chama a atenção da igreja e a nós, dizendo assim: escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então ele está dizendo assim: se Deus não escolhe pessoas por seus méritos, seja lá quais forem, nem por sua condição social, seja lá qual seja, qual for, como é que nós poderíamos fazer isso? Não podemos, irmãos. Como povo de Deus, precisamos aprender a conviver com pessoas diferentes de nós, sejam ricas, sejam pobres. E isso vale tanto para o rico, que pode menosprezar o pobre, como para o pobre, que pode rejeitar o rico pela sua condição social. A fé cristã, na verdade, irmãos, nem deveria funcionar nessas categorias. Quem nos ensinou a funcionar nessas categorias, em primeiro lugar, foi o pecado, e mais recentemente, foi o marxismo, onde dividiu o mundo basicamente em duas categorias: operários e a burguesia. Não vou entrar aqui no mérito dos porquês, etc., mas dividiu o mundo nessas duas categorias. E a fé cristã não funciona sob essas duas categorias. Na verdade, a fé cristã, ela funciona sob uma grande categoria na qual todos nós estamos enquadrados. Qual é? Somos todos pecadores miseráveis e carentes da graça de Deus. Todos. Ricos, pobres, homens, mulheres, adultos, crianças, todos são unidos por uma condição: sem Cristo, nós somos pobres espiritualmente, cegos e nus, como disse João em Apocalipse. Mas a fé cristã, por outro lado, une a todos também, oferece a possibilidade de união a todos, quando convida todos a Cristo. Venham todos vós, que estão cansados, que estão sobrecarregados, não importa qual seja a suposta classe que o mundo tenta definir vocês. Não importa, todos recebem um convite da graça para serem acolhidos como filhos de Deus. Mas a gente sabe que nem todos respondem a esse convite. Mas o fato é que aqueles que recebem esse convite da graça e são alcançados pela graça de Deus, a sua visão também é transformada, irmãos. E agora eu não me vejo mais como dentro de um grupo XYZ. E é por isso que a pauta identitária é tão diabólica.
Porque a pauta identitária que se arvora numa ideia de tentar defender minorias, ela na verdade divide o mundo. E ela expõe uma suposta defesa de pessoas, quando na verdade está colocando uns contra os outros. E nós, quando olhamos e entendemos o Evangelho, nós entendemos que o grande convite para que a nossa visão carregue de mundo é: eu sou um pecador, mas Cristo é meu Salvador. E isso basta, irmãos. Isso basta. O mundo tem tornado complexo cada vez mais as definições de quem é o ser humano. Mas isso é uma armadilha de Satanás, porque ele quer nos fazer não perceber que a coisa é muito mais simples do que parece. Você recebeu Cristo ou não recebeu Cristo? Essa é a pergunta. Esse é o convite. Quando a gente propôs ontem para os irmãos fazerem o evangelismo, aí já surge logo: mas como é que é? Como é que eu faço? Eu não sei fazer isso. Essa é a pergunta. A pergunta é essa. Você tem Cristo, mas não é qualquer Cristo. Aí é uma dica evangelística. As pessoas não conhecem mais a Cristo. Por isso que a gente tem que se voltar aqui para esse livro e dizer: eu não estou falando do Cristo que você acha que existe. Eu não estou falando do Cristo que você gostaria que existisse. Eu não estou falando do Cristo que você idealiza ou você simpatiza. Eu estou falando do Cristo que está aqui. Porque qualquer outro Cristo é o relógio sem bateria. É um falso Cristo que não salva, não justifica, não muda, não transforma. Mas existe um Cristo que é verdadeiro. E esse Cristo, irmãos, é o que nos une na nossa identidade. É Ele que é o nosso Salvador. E aí eu não preciso mais de grupinhos para me definir. E isso é uma mensagem para os jovens, para os adolescentes. O que é que pode mudar a experiência tão desafiadora de um adolescente e um jovem em nosso dia, no meio de um mundo tão corrompido? Ele entender que tudo que ele tem é Cristo. Ele não precisa de outras pessoas para serem definidas, para serem valorizados. Ele já tem. Ele tem Cristo na sua vida. Então, irmãos, Tiago continua dizendo assim: se vocês de fato, versículo 8, observam a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Porque quando Cristo dá o amor dele a nós, por meio da cruz, da salvação que ele revela, a gente só tem um caminho a percorrer. É o caminho de levar esse amor à frente, levar esse testemunho à frente. E esse é o nosso chamado. E uma das maneiras que a gente falha nesse chamado é quando a gente trata as pessoas com parcialidade. Tiago mostra que isso é tão sério, irmãos, que nos versículos 8 e 9, ele diz e compara como se o tratar as pessoas com parcialidade e favoritismo fosse equiparado ao homicídio. Versículo 8 e 9, leia aí. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Então é como se Tiago estivesse resgatando as palavras do Senhor Jesus que dizia: homicídio não é quando eu tiro só a vida de uma pessoa, é quando eu a odeio e a rejeito no meu coração. Então ele equipara parcialidade com homicídio. Está dizendo: você pode ser um homicida sem nunca ter tirado a vida de alguém. E o que é que a gente faz diante disso? Diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. E nos ajuda a viver o que os versículos 12 e 13 nos diz. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo sem misericórdia será para aquele que não usou de misericórdia. Então ele olha para nós e diz assim: sejamos misericordiosos, tratemos a todos com honra, independentemente de quem elas são, de onde elas vieram. Porque na verdade, se nós olharmos para nós mesmos, nós somos, em essência, iguais. Por quê? Porque somos pecadores, carentes da graça.
E aqui a gente vê, irmãos, essa seriedade de como Tiago trata a acepção de pessoas. E me lembra muito o profeta Jonas. Porque o profeta Jonas, ele tinha uma maravilhosa teologia. Vocês sabem disso. A gente pregou sobre o livro de Jonas. Mas ele odiou e odiava as pessoas e ficou irado com Deus por causa das pessoas. O favoritismo de Jonas foi revelado na distinção entre judeus e gentios. Ele claramente era um fã dos judeus e odiava qualquer um que fosse os gentios, especialmente os ninivitas. E, portanto, quando ele rejeita a ordem de Deus para ir pregar aos ninivitas, ele estava mostrando a sua parcialidade, o seu favoritismo. Sua vida não estava de acordo com a sua fé, sua ortodoxia não estava de acordo com a sua conduta. E tudo isso ficou marcado pela falta de misericórdia. Ele tem pena, fica irado por causa de uma plantinha que seca, mas não teve pena e misericórdia por causa de um povo que perecia sem a mensagem de Deus, sem a salvação do Senhor. Então, quando nós não usamos de misericórdia, a gente está negando a nossa fé, está traindo o juízo de Deus sobre nós. E o Senhor Jesus fala sobre isso também na parábola do credor incompassivo. Aquele credor que é perdoado pelo seu credor, porém quando o devedor dele pede perdão, ele diz, não, você não. Aí o Senhor fica sabendo, né, o Senhor da história lá, e diz assim, você não perdoou seu devedor quando eu te perdoei algo muito maior, agora você vai me dever muito mais e, infelizmente, isso é uma aplicação para as nossas vidas. Isso é uma aplicação para nós enquanto cristãos. Se Deus, sendo o Senhor, e nos perdoou de todos os nossos pecados, de repente ainda carregamos motivos justificados, entre aspas, muitas aspas, para não perdoar pessoas. Irmãos, o perdão, ele independe da pessoa. O perdão, ele começa no coração de quem foi ofendido. Se o ofensor vier pedir perdão, amém, a reconciliação vai acontecer. Mas o perdão, ele começa no coração do ofendido. Eu digo isso porque tem pessoas, não, ele nunca veio me pedir perdão, então também nunca resolvi isso. Não, você está errado. Você não exerceu a misericórdia que o Senhor lhe chamou a exercer. Porque o perdão, ele começa, não é em mim, começa em Cristo, quando Cristo me perdoa. Então, quando eu sou perdoado por Cristo, eu sou chamado a perdoar. E isso é misericórdia. Para que nós não atraiamos sobre nós juízo. E aí ele continua, irmãos. Porque a pergunta que surge é, chegando aqui no ponto central do texto, se esse tipo de fé que traz juízo, que não tem misericórdia, que é a condenação da fé que não produz obras, que é exatamente o que ele traz no versículo 14, ele culmina nesse versículo 14, que é talvez um dos versículos mais conhecidos de toda a carta. Ele diz assim, meus irmãos, depois dele ter apresentado tudo isso que a gente falou nos domingos passados, sobre o testemunho e a vida cristã, ele diz assim, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Então, eu vou repetir para nós aqui. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Então, Tiago faz uma pergunta intencional para nos levar à reflexão. Será que esse tipo de fé, do relógio sem bateria, pode salvar alguém? E, obviamente, a pergunta que ele quer, a resposta que ele quer nos levar a dar é dizer não. Esse tipo de fé não pode salvar. Por quê? Porque o tipo de fé verdadeiro é aquele tipo de fé que gera perseverança nas tribulações. É aquele tipo de fé que gera obediência à palavra em vez de meramente ser ouvinte. É aquele tipo de fé que gera controle da língua. Calma, sejam tardios para falar. Sejam tardios, falamos sobre isso domingo passado. E é aquele tipo de fé que exala misericórdia. Inclusive com os pobres, inclusive com os diferentes. E aqui ele fecha essa sessão, irmãos. Ele fecha todos esses pontos que ele trouxe,
trazendo claramente uma definição de que a fé sem obras, ela é morta, ela é vã, ela é inútil. E essa seção é provavelmente a mais conhecida da carta de Tiago, que provocou polêmicas na história da igreja ao ponto de Martinho Lutero, de maneira equivocada, ter definido essa epístola como epístola de palha, porque ele achou que essa epístola entrava em contradição com os ensinos paulinos, com os ensinos de Paulo, mas uma falha de interpretação dele. Porque, como nós vamos ver, não é sobre as obras fazendo alguém ganharem a salvação, mas é fazendo as obras serem um meio de confirmar que alguém foi verdadeiramente salvo. Obras aqui, inclusive, já para você redesenhar seu imaginário, porque quando a gente ouve esse sermão, normalmente a gente associa. Qual a imagem que vem quando você ouve obras? Sem pensar muito, qual a imagem que vem na sua cabeça? Isso é uma imagem específica. Alguém fazendo alguma coisa. Que tipo de caridade? Uma imagem que vem na sua cabeça. Mas aonde? Me diga um lugar, uma cena real. Alguém fazendo o que com o pobre? Dando roupa, comida. Estão visualizando? Isso é boas obras também. Mas o que eu quero trazer aqui, irmãos, é que quando a Bíblia usa obras aqui, não é apenas sobre atos de misericórdia ou atos de assistência social. Também é isso. Em muitos momentos é isso. Mas é sobre atos de obediência à vontade de Deus. Atos de uma vida que está debaixo da vontade de Deus. Como assim? Qual a prova disso? Ao longo aqui do texto, a gente vai ler daqui a pouco, ele fala sobre o exemplo de Abraão e sobre o exemplo de Raabe. Abraão demonstrou obras no momento em que ele simplesmente obedeceu a Deus, decidindo que ele ia entregar Isaac, a despeito de todo o resto que parecia não fazer sentido. Essa foi a obra de Abraão. Então, o ponto aqui, irmãos, é que obras têm a ver com uma vida que demonstra atos de obediência a Deus e a sua palavra. O que inclui, obviamente, assistência a pessoas que carecem. Mas você precisa ampliar essa visão de obras no sentido de ser uma vida toda corandeu, na presença de Deus. Então a pergunta de Tiago aqui, será que essa fé pode salvá-lo, foi elaborada para que justamente a gente respondesse não. Não, uma fé desse modo, sem obras, que não refletem uma vida na presença de Deus, que o obedece, que busca fazer a sua vontade, não pode salvar, porque na verdade é uma fé falsa. É uma fé de um relógio sem bateria. E a lógica de Tiago é essa, irmãos, acompanha aqui. A salvação é mediante a fé e pela fé somente, assim como os reformadores defenderam. Mas essa fé, que somente ela justifica, ela produz obras. E onde não há obras, não existe fé. Logo, a profissão de fé sem obras, que a acompanham, não tem qualquer proveito. A fé é a seiva que corre dentro da árvore e a mantém viva. O fruto é a manifestação externa dessa vida que é a seiva que corre dentro da árvore. O fruto é a prova cabal, definitiva, de que a árvore está o quê? Viva. De que aquela árvore é verdadeira. Não é uma árvore fake. É uma árvore de verdade. Então, fé e obras são dois lados da mesma moeda, onde está uma verdadeiramente, está outra verdadeiramente. E onde falta uma, certamente também falta a outra, irmãos. E ele dá mais um exemplo, versículos 15 a 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Então ele usa um exemplo absurdo. Chega um irmão na sua igreja, um irmão que você conhece, e diz assim, eu não tenho o que comer hoje. E aí o irmão diz assim, paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo. Você diz assim, como assim? A pessoa diz que não tem o que comer hoje. Então ele usa esse exemplo absurdo para mostrar o que reflete fé sem obras, como nós já vimos. Mas ele não chega apenas nesse exemplo, ele usa o exemplo de Abraão, como eu disse. O exemplo de Raabe,
E qual foi a obra de Abraão, como eu falei? A obra de Abraão foi confiar em Deus, ao ponto de obedecê-lo, oferecendo o seu filho como sacrifício. Leia comigo o versículo 21 e 22. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Em outras traduções, isso lhe foi imputado para a justiça, como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Aí você diz assim, como assim? Calma. Como assim pelas obras Abraão foi justificado? Como assim pelas obras que a fé se consumou? Irmãos, Abraão foi justificado pela fé em Deus, bem antes de oferecer Isaque no alto do Monte Moriá. Quando? Quando ele creu na promessa de que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Romanos capítulo 4, versículo 3 fala isso, corroborando Gênesis. Romanos capítulo 4, abra sua Bíblia. Versículo 3 diz assim: pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então é literalmente a fé sendo esse elemento. A fé é uma mão, é um instrumento que vai lá e busca a justiça de Deus e joga a justiça de Deus no nosso colo, nos trazendo a justiça que não era nossa, mas que nós recebemos pela fé. E a graça é essa máquina que opera essa mão. A graça é esse favor imerecido que faz essa fé operar. Mas o fato, irmãos, é que quando a graça e a fé operam para que a salvação venha sobre nós, ela gera inevitavelmente a obra, as obras. Como disse Hernandes Dias Lopes, pela fé, Abraão foi justificado diante de Deus e a sua justiça foi declarada. Pelas obras, ele foi justificado diante dos homens e sua justiça foi demonstrada. Então ele não foi salvo pela fé mais obras, mas pela fé que produz obras. A oferta de Isaque foi fruto da fé, ou seja, a obra que atestou que a fé que Abraão tinha era de verdade, que era genuína, que era de fato verdadeira. É igual alguém pedir, né? A noiva, prova o seu amor por mim, meu amor. E aí ele diz, não, eu provo. Ela diz assim, mas a gente precisa casar para provar isso. Não, mas casar é só um detalhe, não. O casamento é o ato oficial, solene, onde alguém toma para si. É a obra primária do matrimônio. É a obra primária do ato conjugal, onde diante de Deus e dos homens se assume aquele compromisso. Assim é a fé, irmãos. Ela precisa demonstrar de maneira concreta, pública, tangível, visível, que aquela fé tem resultados e gera frutos. Assim como aconteceu com Raabe. Vocês lembram de Raabe? Uma prostituta, versículo 25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Então veja como Tiago é provocativo, irmãos. Ela une o exemplo do pai de Israel, do pai da fé, um santo homem de Deus. E aí ele traz de maneira provocadora Raabe e une essas duas pessoas, apesar de histórias tão diferentes, mas elas são iguais na medida em que ambas são pecadores e carecem da graça de Deus. E o melhor, ambos, apesar dos seus passados, foram salvos pela fé em Jesus, pela fé no Senhor de Israel, pela fé no Messias prometido, pela fé no Deus Trino. Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A obra de Raabe foi acolher os emissários de Josué, os espias que vieram olhar a cidade de Jericó
e escondeu aqueles homens. Raabe correu risco de vida quando disse: eu vou proteger os espias de Josué, porque eu sei que eles são povo de Deus. E eu não entendo muita coisa não, mas eu creio nesse Deus aí. Que eu sei que esse Deus libertou o povo do Egito. Eu sei que esse Deus manteve esse povo vivo no deserto. E eu não sei muita coisa não, mas eu tenho fé nesse Deus. E a minha fé vai ser provada porque eu vou arriscar a minha vida aqui. Podem ser que me matem, porque se descobrirem que eu acolhi esses soldados, esses espias. Mas eu vou fazer isso porque eu creio nesse Deus. Então ela provou a sua fé. Ela demonstrou que ela confiava tanto em Deus que ela correu o risco de morrer para fazer aquilo que ela entendia que era a vontade de Deus sobre a sua vida. Então eu quero concluir, meus irmãos, tendo exposto aqui esse texto, dizendo assim: nós precisamos sondar a nossa alma. Não existe outro fim para essa mensagem a não ser olharmos mais uma vez para nós mesmos, olharmos para o nosso interior e perguntarmos a nós: que tipo de fé nós vivemos? Uma fé meramente estética, tal qual um relógio sem bateria? Uma fé que nós professamos palavras, frequentamos determinados ambientes onde essa fé é anunciada, mas não praticamos aquilo que nós aprendemos, ouvimos, não demonstramos obras? Ou será que temos, pela graça de Deus, realmente vivido uma fé real, uma fé tangível, uma fé tal qual o relógio que efetivamente marca as horas? E como eu disse, basicamente a diferença entre esses dois tipos de fé é o fruto que elas geram e o destino ao qual ela nos leva. Porque uma fé verdadeira produz frutos tangíveis, palpáveis, são percebidos, são vistos, são testemunhados. Outra fé não gera. Ela só gera palavras. E uma está conduzindo à vida, e a vida eterna, e a outra, a morte eterna. A boa notícia, como eu falei, irmãos, é que é fácil distingui-las. Ou pelo menos não é tão difícil distingui-las. Porque a fé que salva é percebida especialmente por uma vida marcada por atos de obediência ao Senhor. Obediência essa que, inclusive, é percebida nos momentos de erro. Porque quando se erra, se levanta pela graça de Deus. Quando se cai na lama, não se rola nela, mas se entende que ali é um ambiente inadequado. E aquela lama, ela gera incômodo. Isso também é a obra demonstrando frutos. E eu concluo com uma frase de um teólogo que diz assim: é bom possuirmos uma teologia acurada. Diria que é mais do que bom, é necessário possuirmos uma teologia acurada. Mas não será o bastante, a menos que uma boa teologia também nos possua. Precisamos ser possuídos no bom sentido, pela presença de Deus, pela palavra revelada, pela palavra encarnada. Precisamos ser dominados, tomados pelo Espírito Santo. Precisamos, irmãos, viver uma fé que não é apenas sobre um conceito, mas é uma experiência. É uma experiência que vem de uma revelação, mas que nos move, que mexe com quem nós somos, que nos faz refletir intencionalmente, diariamente, que nos mobiliza, irmãos. Aquilo que nós cremos é indispensável, é a base de onde tudo nasce e se desenvolve. Mas aquilo que nós cremos afeta ou deveria afetar quem nós somos e como nós vivemos. É isso que Tiago quer. É isso que o Espírito Santo quer nos chamar a perceber nessa manhã. Nós apenas possuímos uma teologia curada, ou essa teologia curada já nos possuiu?
Se ela ainda não fez isso, que ela nos possua. Que ela nos domine. Que ela nos molde e nos transforme para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, bom Pai, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso amigo. É impossível ouvirmos uma palavra como essa, vinda, inspirada pelo Espírito, revelada na Tua palavra, Senhor, que o Senhor usou o Teu servo Tiago, e nós não nos desafiarmos a pensar em como nós temos vivido a nossa vida. Mas a boa notícia, Senhor, é que o maior interessado em que nós vivamos, que nós possamos viver uma vida e uma fé que produz obras, é o Senhor. É o Senhor quem se alegra dos altos céus em olhar para as nossas vidas e ver filhos que frutificam. Então, Senhor, apesar da dureza que é tantas vezes a Tua palavra, mas que bom saber que nós não estamos só, que o Senhor está envolvido conosco nesse processo. Por isso nós te agradecemos, Senhor, te bendizemos. Aplica essa palavra em nossos corações. Eu te peço que o Senhor possa revelar de maneira pessoal, de maneira íntima, de maneira clara a cada um aqui, se de fato existe fé verdadeira nos corações. Ou se se pessoas estão carregando uma fé falsa. Se essa fé falsa ainda habita em corações, arranca em nome de Jesus e coloca a fé verdadeira que vem do alto. E aqueles que já caminham contigo, Senhor, renova o teu povo, fortalece, para que essa fé verdadeira, ela não se canse de fazer aquilo que o Senhor chama a nós a fazer. O Senhor nos chama a realizar. Existe uma grande obra em nosso meio. E é fato que a fé verdadeira, por vezes, pode desanimar. Mas que o desânimo não nos domine, pelo contrário, que ele vá embora. E que nós sejamos renovados, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua alegria, Senhor. E que essa também seja uma obra do Senhor no meio do Seu povo. Alegria, paz, força que vem do alto, santidade, amor ao Senhor e à Tua palavra. Que essa também seja uma obra demonstrada no meio do Teu povo. Pessoas possam olhar para nós e dizer: como é que você tem alegria no meio dessa provação? E aí você vai dizer: é Cristo em mim, a esperança da glória. E essa, Senhor, também é uma das obras que nós queremos demonstrar. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, nos limpa do mal, fortalece o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar de pé? Vamos encerrar com essa música final. Essa música a gente aprendeu hoje, que diz assim: eternamente Deus. Vamos fazer uma música de entrega, de encerramento, e você vai louvar com alegria o Senhor. Apesar dos desafios que a fé nos impõe, a gente serve a um Deus eterno, um Deus que reina de geração em geração, do início ao fim. E esse Deus que nos acompanha nas lutas, é esse Deus que a gente vai louvar, e é o Deus que vai ser glorificado mais uma vez. Vamos louvar o Senhor, vamos encerrar com esse cântico aí de alegria na presença do nosso Deus. Vamos louvá-lo. Vai dizer que as minhas